Boa noite, igreja. Tá todo mundo bem? Eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Quem é que se sente feliz por poder fazer aquilo que Jesus te chamou a fazer? Se sente feliz, entusiasmado, cheio de ânimo para poder prosseguir na jornada? Pois bem, eu me encontro assim hoje. Sabe, Deus ministrou meu coração hoje, desde que eu acordei, a aprender a valorizar as coisas simples da vida. E antes de começar essa palavra, eu queria que os pastores estivessem aqui para eu poder fazer, porque a primeira vez que eu ministrei na Bola de Neve eu fiz isso, e hoje é a primeira vez que eu ministro na Second House, e para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me confiado. Eu queria poder olhar para os pastores, mas vai ficar na transmissão, dizer que eu sou grato pelo pastoreio. Eu me sujeito ao pastoreio de vocês, eu me sujeito àquilo que Deus confiou para viver debaixo dessa jornada com você. Sabe, Deus tem ministrado muito o meu coração nessa jornada que nós estamos vivendo, que é uma série que fala sobre a travessia. E toda a travessia vai exigir renúncia de cada um de nós, vai exigir sacrifício, entrega. E Deus tem me levado a lugares muito preciosos. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Vamos orar pela palavra. Aleluia. Aleluia. Hebreus 12, verso 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nessa noite nós te adoramos na beleza da tua santidade, por quem o Senhor é. E Deus, que ao transicionarmos essa travessia, o Senhor possa mexer de fato com cada um de nós. Pai, eu oro para que nessa noite cativeiros sejam abertos, e pessoas que viviam no anonimato saiam para fora e exerçam a plenitude do seu propósito chamado nessa noite. Pai, como servo e ministro da tua palavra, eu abençoo esse lugar, abençoo cada família aqui representada, para que o teu reino venha de uma forma inabalável sobre cada um de nós, e aquilo que é abalável seja abalado pela tua palavra, porque todo abalo feito pela tua estrutura é para colocar as coisas no seu devido lugar. Nós oramos na autoridade do Deus que é Pai, do Jesus que é Filho, e na comunhão com o Espírito Santo te pedimos: revela-te a nós na comunhão, na introdução dos textos que aqui serão citados, para que o Senhor possa fazer algo dentro de nós. Declaramos os céus abertos sobre essa casa, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. E com alegria no nosso coração nós celebramos e te aplaudimos em nome de Jesus. Se você é grato a Deus, grato a essa casa, celebre ao Senhor Jesus com toda a sua força. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos dentro de uma série que fala sobre a travessia. E toda travessia, como eu já falei, ela vai exigir preparo, ela vai exigir entendimento, compreensão das coisas. E quando nós transicionamos de um ponto para outro, quando se refere a reino, fala não somente de uma mudança de local, mas sim também de uma mudança de postura. E Deus está querendo mexer na postura da igreja. Deus está querendo mover coisas no meio da igreja que estavam paradas. E essa é a noite que Deus vai te pegar. Olha para alguém especial para você dizer assim: essa noite Deus vai te pegar. Mas fala como alguém que é a Second House: essa noite Deus vai te pegar. Queridos, eu sinto o abraço do Espírito Santo nesse lugar, e eu quero te convidar nessa intensidade, você fluir na palavra. Então tome liberdade para adorar o Senhor, para fluir. Você é livre em Cristo Jesus, amém? E eu quero começar trazendo uma introdução do que eu entendi quando o pastor me chamou. E pensa numa palavra que eu tive que estudar, irmão. Porque não é que eu não tenha que ter sido inspirado pelo Espírito Santo, sim. Só que quando alguém te dá um título e você tem que estudar sobre aquilo, eu disse: Deus, o Senhor está falando sobre travessia. Nós estamos atravessando, nós estamos mudando de um ponto para o outro. Eu precisei olhar primeiro para mim. Eu começo falando sempre sobre mim.
Porque de nada vale eu vir aqui falar algo para vocês se isso não for uma verdade dentro do meu coração. Aos olhos de Deus, nada fica em oculto. E Deus está abalando a igreja para colocar as coisas no lugar. Deixa eu te falar mais uma vez, Deus está abalando a igreja para colocar as coisas no lugar. Você era para estar celebrando, se Deus está mexendo com a tua vida. E hoje eu escutei algo que foi forte, eu compartilhei com algumas pessoas. Sabe, toda vez que Deus vai confiar uma semente especial para a igreja, Ele mexe na terra. Ele mexe, Ele trabalha essa terra. E quando a terra é mexida, algo dentro de nós é desconfortável, para que a semente verdadeira possa vir e frutificar com frutos saudáveis, frutos que alimentarão outras pessoas. Você crê nisso de todo o seu coração? Quero começar essa mensagem trazendo uma análise minha a respeito da jornada, dessa série que estamos vivendo, a travessia. A travessia para mim nada mais é do que estarmos transicionando de um ponto que Deus nos confiou a outro ponto que Ele preparou para chegarmos. E nesse percurso, nessa travessia, nós seremos lapidados, maturados, restaurados, exortados, confrontados, prensados e habilitados para o novo de Deus. E hoje, Deus irá abrir cativeiros nesse lugar. Não, deixa eu falar mais uma vez, Deus vai abrir cativeiros nesse lugar. Pessoas que viviam no anonimato saem hoje para viver a plenitude do que Deus tem. E quando Deus te tira de um cativeiro, Ele te tira curado para gerar vida em outras pessoas. E o único propósito de tudo isso é nos fazer, nos tornar pessoas melhores, com base na palavra, na comunhão com o Espírito Santo e uns com os outros. E eu quero que você abra rapidamente comigo Filipenses 3. E eu não entrei na palavra, eu só estou fazendo uma introdução do que eu entendi sobre a travessia. Nós já iremos falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. Filipenses 3, verso 12. O apóstolo Paulo preso vai nos escrever: não que eu já tenha obtido tudo, isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Sabe, para mim me transicionar de um ponto ao outro, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu não consigo chegar num ponto de confiança de Deus da forma que eu me encontrava. Tudo bem até aqui? Então essa noite Deus quer falar com você. Há coisas que precisam ficar para trás. Há coisas que Deus falou comigo que precisam ficar para trás. E toda vez que Deus mexe na terra, Ele está preparando uma semente nova. Então Deus mexe na terra. Isso se torna desconfortável. Nossas orações muitas vezes parece que não são ouvidas. Nosso jejum, voto não é correspondido. Eu te falo, Deus está trabalhando na terra. Deus está mexendo na terra. Deus está preparando. Mas vamos aos pontos importantes para essa mensagem. Vamos falar hoje sobre as obras da carne, ira e inimizade. E falaremos sobre os frutos no Espírito, paz e fidelidade. Obras da carne. Deixa eu começar falando um pouquinho para você sobre ira. E pense em alguém que precisou ser curado na ira. E ainda tem que lutar diariamente com isso. Mas eu reconheci uma verdade no contexto de tudo isso. Não é sobre mim. Nós cantamos agora, é sobre Ele. Enquanto nós não entendermos o significado de tudo isso, igreja, toda palavra vai se tornar algo vazio e não vai vir de encontro ao que é importante para cada um de nós. Mas quando eu e você entendemos que é por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas, nós estamos gastando as nossas vidas para conquistarmos algo que é eterno. Quando isso for uma verdade no nosso meio, igreja, isso vai se tornar tão importante para cada um de nós, tão genuíno, que nós confiaremos no Senhor de todo o nosso coração. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as circunstâncias nos confrontem, quando nós entendemos para o que o Senhor nos chamou, qual é o significado de toda essa chamada,
o porquê tanto nós entregamos, é porque nós estamos construindo um memorial na eternidade. Ira é uma raiva intensa que pode levar a ações prejudiciais e impensadas, como descrito em Gálatas 5:20 e ilustrada em Números 20, do 7 ao 12. E eu quero que você abra para mim Números 20, versículo 7 ao verso 12. E eu quero que você analise ponto a ponto desse texto comigo, por favor. Números 20, do verso 7 ao verso 12. E a palavra diz que Moisés era conhecido como um homem manso, né? Tudo bem até aqui? Números 20, verso 7. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Deus está dando um comando a Moisés. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Resumidamente, eles não herdaram a terra prometida por uma ira equivocada. E eu quero que você entenda que toda ação da ira, nós vamos falar agora, numa sequência progressiva, do que é a ira, como que a gente expressa a ira, porque a gente pensa que a ira está dentro de nós e a gente, joguei para fora. Não. Ela começa com algumas ações. E Moisés está nos ensinando que Moisés já vinha cansado com o povo, já vinha fadigado com o povo vinha entristecendo, o povo vinha falando asneira, e pô, esse cara fiel a Deus, confiando no propósito, fiel a Deus, chega uma hora que as coisas perderam a linha. Resumo: quando damos espaço para a ira, consequentemente estamos colocando nosso propósito em risco. Eu quero que você repita comigo em alto bom tom: quando damos espaço à ira, consequentemente, estamos colocando o nosso propósito em risco. E agora eu quero que você pare e avalie um pouquinho. Aonde as tuas iras, os teus pitis têm te levado? Eu volto a dizer, a palavra falou primeiro comigo. Eu precisei me avaliar e entender a respeito de tudo isso. Como que nós nos posicionamos como igreja? Sabe, é chegado um tempo que Deus está chamando os verdadeiros. E aquilo que é genuíno, aquilo que é valioso para Deus vai ser lapidado. E quando Deus nos refina, não é para nos machucar a igreja, é para nos tornar pessoas melhores. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, e olhar para essa história e ver Moisés, conhecido como homem manso à luz da palavra, olhar para todo um povo completamente irado, os chamar de rebelde. O que levou esse homem a essa condição? O que levou esse homem à execução dessa ação? Quem sabe um povo rebelde? Quem sabe o cansaço? E aí Deus vai falando com você aí. Quem sabe são as dificuldades de se relacionar? Quem sabe a dificuldade de enxergar aquilo que é proveitoso nas pessoas, aquilo que é valioso? Deus está nos chamando a sair de um lugar hoje e nos levando a outro completamente diferente. E nessa transição coisas vão precisar ficar para trás. Eu não chego nesse ponto da mesma forma que eu me encontro. Eu preciso renunciar, eu preciso subjugar, eu preciso entender com clareza e avançar. Amém, queridos? Abre a tua Bíblia comigo em Tiago 1, verso 19. E aí a gente entende um pouquinho sobre ira. O que a ira verdadeiramente representa no cotidiano de um ser humano, e principalmente na vida de um cristão. Quem aqui já sofreu com ira? Não seja fajuto. Quem aqui ainda tem dificuldade com a ira?
Deus tem a tendência de nos curar hoje. Sabe, Deus quer nos curar, a igreja. A gente precisa levar um pouquinho mais a sério. O que a palavra está dizendo? Deus quer nos curar. Ele é Jeová Rafá. Ele é quem nos sara. Ele é quem nos prepara para algo muito maior. Tiago 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos da igreja Second House, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas vezes nós nos iramos achando que a gente tem razão, né? Achando que Deus está no negócio. Se a gente tivesse essa mesma aptidão para se irar contra o pecado, quanta coisa bonita tinha crescido e sido lapidada no meio da igreja. Se a gente tivesse essa mesma fome de querer ter justiça sobre o outro quando ele está pecando. Não, cara, tu não nasceu para usar droga. Não, cara, tu não nasceu para te prostituir. Tu não nasceu para trair. Não, mas a gente quer exercer justiça com movimentos fragmentados dentro da nossa vontade, dentro daquilo que pertence para mim, posições, seja numa escala de trabalho, seja numa hierarquia dentro de uma igreja, no que for. A gente exerce uma falsa justiça, mas Deus está limpando isso no meio do seu rebanho. Deus está sarando aqueles que foram machucados por uma falsa justiça, e aqueles que se equivocaram com a justiça falsa, Deus está refinando o seu coração. Deus não quer te perder pelo caminho, Deus quer te tornar melhor. Deus quer te fazer alguém diferente. Deus quer te preparar. E então preparado, uma vez preparado, Ele te torna alguém habilitado a ministrar, instruir outras pessoas. Em uma escala progressiva, eu quero que você preste muita atenção. E a hora que Deus falou isso comigo, eu digo, meu Deus do céu. A ira trabalha da seguinte forma, uma escala progressiva. Pensamentos. Começa tudo aqui. Eu começo a pensar. Está tudo na minha mente. E as minhas indiferenças mal resolvidas, pela minha imaturidade, pela minha falta de caráter muitas vezes, por não reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu me equivoco e falo como alguém que agiu muitas vezes assim, tá? Começa o pensamento. Eu começo a tirar todo o início do processo da ira aqui, ó, com pensamentos cativos. E tem uma palavra do Senhor que é Romanos, segunda carta de Romanos 10, se eu não me engano. Deixa eu achar essa palavra aqui porque é interessante. Que o apóstolo Paulo vai nos instruir algo muito importante. Segunda carta de Romanos 10. Segunda Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Só isso. Toda vez que a gente pensar algo ruim, gente, que os nossos pensamentos quiserem produzirem o início de uma ira, a gente precisa aprender a levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Como que eu faço isso, Glauber? Só quando eu aprendo a me sujeitar. A palavra, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se eu não aprender a me sujeitar, não vai acontecer. Dos pensamentos, eu reproduzo palavras. E então eu falo. E aí Deus vai falando com você nessa hora. Quantas vezes nós pensamos coisas a respeito das pessoas, pensamos e reproduzimos palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que não exortam da forma que Deus mandou. E por último, ações. Pensamentos, palavras e ações. E quando nós deixamos chegar no último estágio, que é ações, meu irmão, às vezes é custoso para reconstruir, é doloroso, e vai ser preciso doer, para que Deus cure verdadeiramente. Toda vez que nós nos iramos, e essa escala acontece de nós nos equivocarmos, e lançarmos palavras, gerarmos pensamentos de maldição, agirmos de forma equivocada, nós estamos atrapalhando, sonando equivocados naquilo que Deus quer fazer. E sabe qual que é o desejo do coração de Deus para essa noite? Que Ele nos encontre completamente livres. Sabe, Deus quer nos levar com os pensamentos completamente cativos a Ele. E aí quando eu levo meu pensamento cativo a Deus, eu não fico preso naquilo que ficou mal resolvido. Eu recebo com o meu pensamento cativo a Deus
a autoridade para ir e reconstruir isso que ficou equivocado, redirecionar, pedir perdão, corrigir a rota. Eu não avanço da mesma forma que eu estou. Eu recebo a capacitação de Jesus, então eu reproduzo. Deus está chamando os verdadeiros para essa estação. Inimizade são sentimentos. Agora a gente vai para a inimizade de hostilidade e rivalidade, que separam as pessoas. Conforme mencionado em Gálatas 5:20, a Bíblia demonstra que inimizade geram conflitos e rompem relacionamentos, como no caso de Caim e Abel, onde a inimizade levou ao assassinato. E inimizade está muito atrelado com inveja, tá? Inimizade, ira, essas três palavras, eu fui estudar, elas andam muito juntas, tá? Elas andam completamente atreladas. Começa muito por inveja, a gente inveja, a gente gera pensamentos, e pensamento a gente reproduz falas, e falas a gente reproduz ações. Mas Deus está trabalhando no meio da igreja. Quero que você abra comigo Gênesis 4, do verso 1 ao verso 8, por gentileza. E aqui a gente vai ter completamente o entendimento de que a inimizade está atrelada com inveja. Inimizade está atrelada com inveja. Gênesis 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E ela engravidou e deu à luz. Caim disse a ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transformou? Por que o seu rosto mudou? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Até aqui. Repara, eu quero trazer mais uma vez para você. Aqui a inimizade citada está atrelada à inveja. O que a inveja causou no relacionamento desses irmãos? Onde Caim teve inveja de Abel, invejou seu irmão, e essa inveja o levou a assassinato. Só que eu vou perguntar algo importante para vocês. E quantas vezes as nossas inimizades estão assassinando propósitos? Talvez eu não peguei uma pedra para matar alguém, talvez eu não feri ninguém, mas em pensamentos eu me tornei um assassino. Julguei, sentenciei, gerei palavras, contenda. Sabe, Deus quer trabalhar no nosso coração nessa noite. Deus quer nos curar nessa noite. Há pessoas que chegaram aqui hoje confusas, cativas, e mais uma vez eu digo, Deus vai abrir os cativeiros nessa noite. Deus vai liberar o perdão para pessoas que estavam presas, cativas a uma redoma, algo que não fazia com que elas andassem nem para frente nem para trás. E hoje Deus abre as portas do cativeiro e você avança. Essas atitudes são contrárias ao propósito de Deus para as nossas vidas, causando separação e destruição. E eu quero agora que você, junto comigo, repense um pouquinho, reflita um pouquinho. Se alguém aqui nessa casa ainda sofre com inimizades, sabe, hoje Deus está te dando uma oportunidade. E eu volto a dizer, primeiro a palavra falou comigo. Eu preciso ser um praticante daquilo que eu estou falando. Senão, é heresia. Eu falo, mas eu não vivo. Eu estou falando o que é distorcido. A própria palavra vai nos dizer. Se falo da palavra, mas não sou praticante, eu sou enganoso a mim mesmo, estou enganando a mim mesmo. E muitas vezes eu precisei olhar para as inimizades que eu criei e optar pelo perdão.
ia até as pessoas, e a reação às vezes não era agradável, mas eu precisei entender e escutar verdadeiramente a voz daquele que me chamou. Então quando eu escuto essa voz e quando eu me submeto à voz daquele que me chamou, tudo se torna mais leve e mais tranquilo. Quantas vezes nós não sofremos por inimizades? Sabe, Deus quer curar isso no nosso meio. Inimizades e conflitos internos. Quem sabe isso não foi expressado ainda, mas dentro de você está vivo. E o Espírito Santo está ouvindo. Mas Ele está te curando nessa noite. Deus está curando teu coração. Deus está te dando a oportunidade de você sair daqui livre de toda a culpa, toda a inimizade, toda a dificuldade que você tem de olhar para as pessoas que você errou, que você feriu, que você maltratou, e dizer: cara, eu reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso te pedir perdão. Eu preciso renunciar a toda a história que nós vivemos de contrito, de dificuldade, de conflito, perdão, e de dificuldade, e avançar para algo muito maior. Frutos do Espírito: paz e fidelidade. Quantos aqui anseiam pela paz que excede todo entendimento? Quantos aqui buscam a paz daquele que nos chamou para viver na sua luz, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz? Deus está nos pegando pela mão hoje. E nessa travessia pessoas pensaram em ficar para trás, mas Deus está renovando com você hoje a aliança e o compromisso da jornada. E nesse compromisso você vai avançar com Deus. E é na sua fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. É na sua dificuldade, quando você expressa que você é fraco, que você é dependente do Senhor, que Ele te renova e te torna habilitado para vencer o novo nível que surgirá. Circunstâncias, adversidades surgirão. Essa é a verdadeira jornada de um cristão. Quando avançamos e rumamos por algo muito maior do que nós mesmos. Os desafios surgem, as lutas aparecem, mas o Senhor está conosco. Sabe, aquele que nos chama a andar sobre as águas é o mesmo que acalma a tempestade. É o mesmo que nos faz repousar. Sabe, Jesus é aquele que está sobre a paz é Ele. A paz está em Jesus. A paz que o mundo nos oferece é uma falsa paz. Mas na figura de Jesus Cristo, o nosso querido El Shaddai, Ele vem para renovar a sua igreja em paz, ânimo, força. Você que se encontrava fraco, frágil, hoje Deus renova as suas forças. Hoje Deus traz paz sobre a tua estrutura. Hoje Deus te traz ânimo. Hoje Deus renova. Hoje Deus tira toda a bagagem, todo o entulho, todo o resquício da guerra. Ele limpa as tuas vestes. Nesse abismo que você vivia, nessa caverna que você se encontrava, Deus já te enxergou. E Ele viu o quanto você se sujeitou, o quanto você sofreu, o quanto você foi marcado, o quanto você foi ferido. Mas hoje Ele te chama para sair para fora. Hoje Ele limpa as tuas vestes. Hoje Ele troca as tuas vestes, vestes de luto, por vestes de alegria. Hoje você começa a celebrar com Deus, você começa a dançar com Deus, porque a paz que excede todo entendimento, ela recai sobre nós. Jesus, obrigado pela tua paz, Pai. A paz que excede todo entendimento. Nós oramos para que essa paz venha e nos encha, a ponto de sermos cheios e transbordarmos uns sobre os outros. Jesus, o Senhor é suficiente. Jesus, o Senhor é suficiente. Ainda que o inimigo sujo tente nos acusar com iras e inimizades, o Senhor nos chama a ter paz. Paz. Obrigado pela tua paz, Jesus, que em meio a toda a tempestade, em toda a dificuldade, em Ti nós encontramos afago, Senhor, conforto. Deus está te confortando nessa noite, igreja. Deus está te fazendo melhor. Deus está mexendo na tua estrutura. E quando Ele mexe na tua estrutura, Ele mexe para te tornar alguém melhor, alguém mais capaz de vencer as dificuldades que diariamente procuram interferir na tua chamada. Ah, Senhor, nós honramos a tua presença, Pai. Nós honramos a tua presença e te adoramos na beleza de quem o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos dar,
mas quem o Senhor é. E o Senhor é tudo o que nós precisamos. O Senhor é tudo o que nós precisamos, Jesus. O Senhor é conforto, o Senhor é descanso, o Senhor é refrigério, o Senhor é maná, o Senhor é água, o Senhor é os céus abertos quando nós pensamos que eles estavam fechados. O Senhor é cura em meio às dificuldades, enfermidades. Socorro bem presente na angústia é o Senhor. Obrigado pela paz, Senhor, que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Paz, fruto do Espírito chamado paz, é fundamental na vida cristã. E é mais do que a ausência de conflitos. É uma profunda sensação de tranquilidade e harmonia, que vai além das circunstâncias externas. Envolve a paz interior com Deus e com os outros. Se eu sou alguém bem resolvido com Deus e tenho paz com Deus, consequentemente eu terei paz com as demais pessoas. Entenda, hoje Deus está querendo reconciliar coisas com você. Coisas que se perderam, ficaram para trás, Deus está querendo reconciliar. E ao ponto que Ele reconcilia com você, Ele te traz paz. E você vai ter paz para conviver na sua jornada. Paz com aquelas pessoas que você muitas vezes não queria mais estar perto. Mas Deus te chamou para viver em paz, então endireitar o caminho e viver em paz uns com os outros. Paz interior, serenidade e confiança em Deus, mesmo em dificuldades. Fácil de se falar, né? Mas difícil de se viver. Precisamos buscar em Deus essa paz interior. Abra a tua Bíblia comigo em Filipenses 4, versículo 7. Deus está nos trazendo paz nessa noite, igreja. Paz para vencer, paz para avançar, paz para multiplicar, paz para expandir, para crescer como igreja, para ser verdadeiramente o que Ele nos chamou. Filipenses 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. Esse versículo nós teremos que acordar com ele todos os dias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos voltar a nos santificar mais. Nós precisamos voltar um pouquinho mais à essência daquilo que é simples, para viver o grande com Deus. Nós estamos rumando muitas vezes para algo que é grande, sem entender a valorizar o que é simples. E essa conta não vai bater. São ações simultâneas. Eu honro a Deus na simplicidade e desfruto daquilo que é grande e multiplicado. Quando eu aprendi a viver na simplicidade com Deus. Isso para mim foi difícil. Olhar e dizer, Senhor, eu tenho que aprender a viver com o simples. Tanta gente de uma forma injusta prospera e vive. Mas eu escutei, não tem a ver com isso aqui, Glauber. Tem a ver com o céu. Tem a ver com a eternidade. Tem a ver com uma chamada de urgência. E então eu ouvi, gente. É comigo. É comigo dessa vez. Paz com os outros. Atitude de reconciliação e harmonia nos relacionamentos. Deus está querendo trazer harmonia nos relacionamentos. E o diabo nesse tempo tem tentado roubar relacionamentos, deturpar pessoas com fofoca, intriga. Sabe? Coloca a mão sobre a sua cabeça agora por um instante. Deus, eu profetizo que como igreja, os nossos pensamentos serão renovados agora, Senhor. Eu profetizo Romanos 12, 2. Que haverá uma renovação da nossa mente diária em Cristo Jesus. Haverá uma metanoia no meio da igreja. E os relacionamentos serão conduzidos por harmonia, alegria, satisfação em viver uns com os outros. Ânimo! Em meio a toda a jornada, seremos suportes uns para os outros e não pedra de tropeço. Você é suporte. Suporte. Resposta. Suporte minha angústia, porque Deus te chamou para te usar. Amém?
Romanos 12, verso 18, não precisa abrir. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Será que a gente está se esforçando para fazer o mínimo para viver em paz? O mínimo de olhar para a minha história e entender que eu preciso renunciar por não poder acessar a minha vida muitas vezes. Sair desse ambiente macro que a gente vive e tornar algo muito maior, avançar, subir e levar pessoas conosco. Ninguém cumpre toda a jornada sozinho, a gente precisa de pessoas. Eu quero te afirmar, se você faz parte dessa casa, se isso for uma verdade para você, você está em transição também. Você recebe essa palavra? Se você faz parte dessa casa, você está em transição também. E essa transição não é só mudança de placa, não é só mudança de nome, não é só mudança de púlpito. Ela começa dentro de você. É de dentro para fora. De dentro para fora. A terra, quando ela é virada, aquilo que vai ser proveitoso para o plantio estava lá embaixo, sem ser visto, aparece. E aquilo que era visto, some. Sabe, tem muita coisa em nós que está sendo visto que não é proveitoso. Ego, vaidade, orgulho, mentira. Deus está mexendo na terra. Isso está ficando para trás. Então a humildade começa a aparecer. A mansidão. Nós começamos a olhar as coisas com outro olhar. Satisfação na jornada. Ânimo em servir ao Senhor. Ânimo em olhar a pessoa que está do meu lado e ver que ela está bem para poder celebrar o Senhor. Para dizer, Deus, como o Senhor é bom. Mais um domingo nós estamos celebrando junto. Amar as pessoas nas suas imperfeições. Amar nas perfeições é muito fácil. Quando a pessoa te honra, quando a pessoa tem algo que é proveitoso para você, e quando essa pessoa aos seus olhos é imperfeita, você opta por amar ela, sabendo que você pode ser um instrumento de instrução e discipulado para essa vida? Ou paramos aqui e damos por encerrada a jornada? Até onde Deus pode contar conosco, igreja? Até onde o nosso coração é do Senhor? Ou será que nós não estamos presos a tanta coisa que esse mundo nos proporcionou? Enraizados, está encruado no nosso meio, está vivo. Mas o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. E Ele está refinando o seu povo hoje. Ele está refinando, Ele está preparando para uma jornada nova. E o Senhor já anuncia que os dias que virão serão dias de glória, serão dias de vitória, mas nós passaremos por tribulações. Mas essa leve e momentânea tribulação produzirá peso de glória. É comigo e com você. Deus conta conosco. 3. Paz com Deus. Reconciliamento com Deus. E Deus está reconciliando o relacionamento com pessoas hoje. Não tem a ver com quanto que você pecou. Tem a ver com quanto que você está disposto a renunciar, com quanto que você está disposto a entregar. Não tem a ver com posição, meu irmão. Não tem a ver com unção sobre a minha cabeça. Se eu não tiver a unção e eu não tiver a humildade, eu não exerço a unção. Unção sem humildade não é exercida. Deus está te chamando. Ele te ungiu, Ele te chamou para anunciar as boas novas. Começa hoje a transformação em você. Começa hoje a mudança em você. Deus começa a eliminar aquilo que não é proveitoso hoje. Deus faz separação hoje daquilo que não é proveitoso. Ele te torna limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, para que você possa avançar. Resultado da fé em Jesus Cristo e do perdão dos pecados. Quando eu entendi que eu fui perdoado por Jesus, eu não precisei ficar me automutilando. Sabe, às vezes a gente fica se automutilando. Porque eu nasci para ser assim, para fazer mal para os outros. Eu nasci para ser mentiroso, eu não consigo me libertar da mentira, para ser vaidoso. O diabo achou um espaço no teu ouvido e colocou essa sementinha desgraçada. Mas Deus está arrancando ela daí hoje e colocando sementes que irão frutificar a verdade dentro do teu coração. Sementes de paz, de ânimo, de alegria, de prosperidade. Colossenses 1:20. E por meio dele, reconcilie-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Quando eu me reconcilio com Deus, a paz me alcança, meu irmão. Eu recebo uma paz que excede todo entendimento. Porque para Deus o meu coração está limpo, está livre. Está livre de toda a culpa. Senhor, eu errei, eu fiz, mas aqui está a verdade. Eu quero ser alguém diferente. Eu quero mudar. Por muitas vezes eu me mantive preso numa estrutura rígida e ignorante que eu criei. E eu precisei dar um passo de fé. Eu precisei entender que eu estava errado. Eu precisei entender que eu precisava romper com isso. O Espírito Santo já me chamava há muito tempo. Só que rebelde, desobediente, imaturo, teimei, testei o sistema, atrasei o propósito, me equivoquei. Mas a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. E aqui eu estou, em constante luta diária, sendo aperfeiçoado diariamente, com as minhas dificuldades, com as minhas lutas, mas sabendo que há uma voz que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, Deus está querendo te chamar hoje para você avaliar a sua história, valorizar a simplicidade. Quando você tinha por satisfação estar na presença, quando falavam em Jesus você tremia, a sua estrutura era sacudida. Sabe, isso foi roubado no nosso meio. Nós começamos a valorizar tantas coisas. O nosso ego fala tão alto muitas vezes que a presença é algo normal. Quando alguém aceita Jesus, nós não celebramos da forma que devia ser. Nós não honramos as pessoas quando elas chegam na igreja e se submetem ao processo. Mas Deus quer nos curar nessa noite, igreja. Deus quer nos fazer pessoas melhores. Sabe, todo o processo com Deus, toda a jornada com Deus tem a tendência de nos levar para um lugar melhor. E para isso eu preciso ser aperfeiçoado na jornada. Deus está nos levando, Deus está nos conduzindo. Ele está à frente. Essa paz reflete o caráter de Cristo e é cultivada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo está chamando pessoas a terem a comunhão verdadeira com Ele. Quando nós acordávamos, e a primeira coisa que nós fazíamos era dizer: Senhor, obrigado porque hoje eu tenho um relacionamento contigo, Pai. E eu me desfaço de todo o jugo, de todo o cativeiro, e eu avanço, Senhor, para aquilo que o Senhor me confiou, Pai. Seja discipular minha família, seja ser feliz no meu trabalho, seja ser feliz com a minha igreja, com os meus irmãos. A gente está perdendo a essência das coisas simples, igreja. A gente está honrando coisas banais, gastando tempo com coisas banais. E Deus está nos chamando simplesmente a viver a simplicidade, a honrar a simplicidade. Sabe, quando nós honramos a simplicidade de Deus, o caráter de Cristo reflete sobre nós. E não há como alguém que entendeu a viver na simplicidade com Deus e honrar Deus na simplicidade e possa refletir o caráter de Deus, que não se torne um instrumento de transformação em meio de pessoas. Hoje Deus limpa toda a sua culpa. Ele apaga toda a sentença que vem sobre você. Ainda que tenham te imputado, tenham colocado rótulos em você, de que você é um drogado, de que você é uma prostituta, de que você é um vaidoso, um mentiroso. Deus está limpando todos esses rótulos hoje. E Ele está pegando com a sua mão poderosa e está lançando ao abismo. Sabe, no início da ministração nós falamos, hoje Deus está abrindo cativeiros. Deus está quebrando correntes. Pessoas estavam presas e saem das prisões hoje. Deus te torna livre, livre de toda a culpa, livre de toda a sentença. Todo dardo inflamado que te alcançou e te paralisou, hoje Deus limpa, Deus sara as tuas feridas. E a paz de Deus, ela recai sobre nós e nos faz avançar, nos faz avançar. Deus já está te amadurecendo no processo. Deus não está te fazendo só perder. Às vezes é necessário perder para ganhar com Deus. Nós precisamos crescer e amadurecer com Deus e entender de fato, verdadeiramente, o que isso significa. Aí então, daremos espaço para que o Espírito Santo possa ampliar verdadeiramente a chama e o fogo de Deus sobre nós. Quando nós entendermos isso, igreja, nos tornaremos uma arma poderosa nas mãos de Deus.
aptos a vencer todo o conflito. Fidelidade. A fidelidade, como fruto do Espírito, refere-se à lealdade. Toda pessoa que é fiel, ela é leal. Repita comigo: toda pessoa que é fiel, ela é leal. Que se manifestam na vida de um cristão que é guiado pelo Espírito Santo. Ela envolve lealdade a Deus, manter-se fiel aos princípios e promessas de Deus, mesmo em momentos de desafios ou dificuldades. Será que nós estamos nos mantendo fiel e leal a Deus quando nós somos tentados, quando a provação nos encontra, quando chegou a hora da prova prática? Porque falamos, lemos tanto sobre, e quando vamos executar a prática, nos encontramos frágeis e despreparados. Mas a intenção de Deus é mudar isso hoje. A intenção de Deus é fazer diferente hoje. Integridade e honestidade. Ser consistente em caráter e comportamento, tanto em relação com Deus quanto aos outros. Deus está moldando o nosso caráter, igreja. E uma igreja que se sujeitou a moldar o seu caráter em Deus, ela recebe o galardão da honra, ela recebe o galardão da sujeição. Isso recai sobre nós com recompensas, e não é só sobre troca, é sobre amar o propósito, é sobre amar Jesus acima de todas as coisas. 3, compromisso com a verdade. Seguir e viver segundo a verdade revelada na palavra de Deus. Se a palavra não nos causar uma fome, uma sede, não nos ferir com essa fome e com essa sede, nós precisamos reavaliar algumas coisas. Compromisso com a verdade. Deus está te propondo hoje compromisso. Hoje você tem a oportunidade de renovar esse compromisso, essa honestidade com Deus. 4, fidelidade nas relações. Demonstrar confiança e lealdade nos relacionamentos interpessoais, refletindo o caráter de Deus. Nós só iremos chegar nas nações com uma igreja multiplicadora se os nossos relacionamentos estiverem entrelaçados, movidos pelo Espírito Santo. Hoje é tempo de Deus falar com você e você olhar para dentro de você e ver que há relacionamentos mal resolvidos aí, aqui dentro. Há indiferenças mal resolvidas aqui dentro. E Deus quer mudar isso hoje. Deus quer transicionar isso no meio da igreja hoje. E quando nós entendermos tudo isso, a paz de Deus e a fidelidade dele nos encontrará. Então nós rumaremos no subir da montanha. Iremos mais perto daquele que nos chama. E quando Ele te chama pelo nome, Ele te chama para te eleger, para te capacitar, para te ungir, para te cingir de autoridade, te revestir de ânimo, para que na luta diária, no conflito diário, você possa vencer e avançar. E nessa transição Deus está nos levando à compreensão das coisas. E haviam coisas que ficaram incompreendidas, incompletas, mas Deus está trazendo clareza hoje. Haviam pessoas que ficaram lá no início do propósito, porque quem sabe coisas estavam mal resolvidas dentro de si mesmo, mas Deus está limpando hoje. Deus está fazendo com que você saia desse ponto A ao ponto B e avance hoje. E Deus está nos fazendo atravessar, e toda a travessia com Deus, ela nos leva a um nível maior. Nós chegamos em lugares que nós não imaginávamos que chegaríamos. Mas por isso eu preciso entender. Eu preciso querer avançar. Eu preciso querer partir daqui para frente. Deus está startando chamados hoje. Deus está fazendo com que pessoas rompam de uma circunstância, de uma linha que você mesmo criou hoje. E hoje você sai dessa condição. Você avança, você rompe, você recebe a autoridade do governo que está sobre Jesus.
Deus está renovando sua fidelidade com algumas pessoas. O louvor pode subir, por favor. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 10. Aleluia. 1 Coríntios 10. Obrigado, Jesus, pela tua presença, Pai. Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mais uma vez, Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E eu só chego em tudo isso através da sujeição. Paulo se sujeitou e então ele recebeu autoridade para chegar diante do Senhor e receber graça, unção, favor e depositar sobre as regiões. Paulo foi um instrumento de Deus. Paulo segue sendo um instrumento. E olha que ele não é nem dos meus preferidos. Mas Paulo foi absurdo naquilo que Deus o chamou para fazer. O quanto de Deus está em nós para refletir na geração que está aí fora. Talvez comece pelos nossos filhos, sobrinhos, primos, netos, o que for. O quanto de Cristo em nós reflete nessa geração que está sobre nós. Será que não é tempo da gente voltar ao ambiente da sujeição e da renúncia e optar por uma renúncia verdadeira e genuína aos olhos de Deus? A fidelidade como fruto do Espírito é uma expressão prática da transformação interna, de dentro para fora, que ocorre na vida de alguém que vive sob influência do Espírito Santo. Eu só sou alguém que transborda a fidelidade quando eu sou influenciado pelo Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Ela é uma característica que cresce e se desenvolve com maturidade espiritual. Eu preciso estar preparado para receber. E eu não recebo sem renúncia. Eu não recebo sem entrega. Eu não recebo sem me submeter. Eu preciso olhar para dentro de mim e deixar coisas para trás.